Salve, salve, amigos da astronomia em todo o mundo. Eu não sou o Sérgio Sacani, mas hoje nós vamos ver como seria a provável carteira de investimentos de Sérgio Sacani. Ele, o gordão dos foguetes, muito conhecido aí na internet, no YouTube, tanto do seu canal como nos podcasts que ele vai. E como será que ele investiria? Será que ele colocaria tudo nas ações do Elon Musk, da Tesla? Ou então na Petrobras? Ou quem sabe na China? Vamos ver nesse vídeo. Vem comigo, esse vídeo tá imperdível. Então vamos lá para o primeiro vídeo da série Carteira dos Famosos. Ó, você que quer saber como seria a carteira de um famoso que você gosta ou que você não gosta, coloca aqui nos comentários quem é o famoso que você quer, que a gente vai fazer como seria a carteira de investimento dele, baseada no perfil, e estreando hoje com ele, Sérgio Sacani. Vamos lá então que eu vou te mostrar. Com o passar do tempo você vai entendendo como funciona aqui a dinâmica, beleza? Primeiro de tudo, vamos saber o perfil do investidor, tá? Então quem é esse cidadão, se você não conhece? Primeiro, Sérgio Sacani Sansevero, gordão dos foguetes, como eu falei pra vocês, tá? Ou gordão foguetes, como alguns falam. Ele tem 49 anos de idade. Aqui nessa cor a gente tá vendo as informações que vão ser importantes pra gente, tá? E é casado e com filhos. Os filhos dele aí são mais ou menos adolescentes, tudo bem? E o Sérgio Sacani é um geofísico, engenheiro do petróleo, doutor em geociências e youtuber no canal Space Today e muito conhecido nos podcasts. Cara, o cara é um cientista, velho. Então eu já adoro, né? Eu fiz mestrado em ciências de florestas tropicais, não terminei esse mestrado, depois eu vim empreender e etc. Também fiz MBA em investimentos, então por isso que eu tenho esse canal. Mas quando a galera tem um currículo Lattes maravilhoso, eu adoro. E esse é o nosso gordão foguetes. E algo por minha conta também, nosso herói Sérgio Sacani. Você fala, Daniel, como assim nosso herói? Pô, Daniel, no seu canal aqui eu vejo que você não puxa saco de político, você critica quando tem que criticar. Mas o Sérgio não é político e de verdade eu gosto muito dele. Se você não gosta do Sérgio Sacani, aí talvez você que não seja um bom ser humano. Tô brincando, gente. Claro que ele não é a pessoa perfeita, óbvio, mas assim, eu sou muito fã mesmo do Sacani. Se você não gosta, um dos dois motivos. Primeiro, talvez se você é uma galera mais aí da esquerda, mais do Lula, você já ouviu o Sérgio Sacani alguma vez criticando o governo. Mas do outro lado você pode falar também, mas eu já vi o Sérgio Sacani falando que concorda com o Lula no lance da exploração da margem equatorial. Sim, gente, o Sérgio Sacani é um ser humano normal, tá? Como todos deveriam ser. Quando ele concorda com algo, ele fala que concorda. E quando ele discorda, ele fala que discorda. Isso é a visão que todos deveriam ter. E ele não pensa somente com ideologia. Por isso que eu gosto bastante do Sérgio Sacani. O cara gosta da ciência, o cara gosta da lógica. Então vamos ver como que ele raciocinaria logicamente para fazer a sua carteira, tá? Continuando aqui, para todo influenciador, a gente vai tentar encaixar ele num perfil de acordo com o que vem na minha cabeça. Isso não é a verdade absoluta, tá bom? Se ele é conservador, moderado ou arrojado. Eu já te explico depois o que é esse número. No caso do gordão foguetes, eu acho que ele é um cara mais moderado. De um lado ele tem toda a disrupção e etc, a ciência e vamos pro espaço, mas do outro ele não quer estar no foguete que vai pro espaço. Ele é um cara mais simples aí, não gosta dessas super aventuras na prática, né? Daniel, mas ele como investidor pode ser diferente. Sim, mas eu não conheço o Sérgio Sacani pessoalmente, seria um sonho conhecê-lo, mas a gente usa o que a gente tem aqui na nossa cabeça, né, pra tentar imaginar, beleza? Primeiro investimento que todos devem ter, que na verdade não é um investimento, é uma reserva de segurança, reserva de emergência que todos devem ter. Só que, claro, reserva de emergência a gente aplica tão bem que ela vai acabar rendendo também, então funciona como investimento. Aliás, o melhor vídeo de reserva de emergência que você vai ver na internet, que é baseado em experiência do mundo real, que eu fiz, e esse é o melhor vídeo de reserva de emergência que você vai ver na internet. Depois dá uma olhada se você quiser saber em detalhes. E aí, no caso do Serjão, vamos pressupor que o Serjão, o custo do caos deles... Daniel, o que é custo do caos? Que é diferente do custo de vida, que é diferente do ganho mensal, tá bom? O custo do caos é o mínimo do mínimo pra você sobreviver, que é diferente do custo de vida. Não sabe? Vê o vídeo da reserva de emergência. Tem influenciador que não sabe disso aqui. Vamos supor que é ao redor de 15 mil reais, tá? Então, poxa, ele tem aí uma esposa, 2 filhos e tal, né? Tem aí um padrão classe média, média alta. Eu não sei, como eu te falei, eu não conheço o Serjão pessoalmente, mas vamos colocar aí 15 mil reais um custo de vida do caos, ele conseguiria viver ali na casa dele com os filhos e tal. A reserva de emergência, normalmente nós montamos de 3 a 12 meses. De um lado, o Serjão não é funcionário público, não tem aquela estabilidade, né, que todos falam, para ter uma reserva curta de 3 meses. Mas do outro lado também, ele não tem uma empresa que pode, talvez, fechar amanhã, ou estar com o lucro perigando, com números ruins e tal. Ele trabalha com a própria voz, com a própria cabeça. Então, se ele tiver algum problema, a dificuldade dele se repor
valor no mercado não é tão grande, a não ser que ele tenha um problema de saúde. Por isso a gente colocou aqui uma média de 6 meses de reserva de emergência, então daria 6 vezes 15 mil, 90 mil reais. Como estaria dividida essa reserva de emergência? Em 3 fatias. Primeira fatia, 10% da reserva, cerca de 9 mil reais em dinheiro em espécie. Daniel, dinheiro em espécie? Ah, mas o dinheiro debaixo do colchão não valoriza e tal. Jura? Poxa, ninguém sabe disso, né? Mas me diz uma coisa aqui, ó. Se acabar a internet na sua cidade, tu vai tirar teu CDB como? E o Tesouro Selic? E se for final de semana? E me diz uma coisa, e se roubarem teu celular? Então, muitos influenciadores do mundo real não falam isso. Cara, teve apagão na Europa, deixa eu te falar isso. Já teve na minha cidade e em outras também. Pode acontecer com você, e uma tempestade solar e alguma coisa. Os meus alunos eu ensino até a fazer uma reserva de emergência do apocalipse, que é outras coisas, que envolve alimentos e outras coisas e tal. Mas esse vídeo não precisa disso. Então, é bom sim você ter um pedaço desse dinheiro em espécie. Tem influenciador sério, que fala até pra você ter um dos 6 meses da reserva de emergência em espécie. Eu já acho muito. 10% poderia ser um valor aí mais ou menos interessante. Com isso aqui você consegue comprar comida, você consegue comprar uma passagem de avião, uma passagem de trem, uma passagem de ônibus e ir pra outro lugar e passar alguns dias aí com toda certeza, tá bom? E aí, 40% no Tesouro Selic, investimento mais seguro da economia. O intuito desse vídeo não é mostrar como funciona cada tipo de investimento, tá? Para isso tem vários vídeos no canal, você pode pesquisar. E 50% disso no CDB de bancão, com aproximadamente rendendo 100% do CDI. Ah, Daniel, mas eu tenho a caixinha de não sei aonde, que rende 107%, 105%. Gente, reserva de emergência, segurança. Você não está atrás da rentabilidade máxima, calma, é segurança. Se tiver uma rentabilidade boa, próxima a Selic, próxima ao CDI, tá ótimo. Então, por isso que aqui tá escrito CDB de bancão, porque você sabe que não vai falar, ah, mas tem o FGC e tal. Mas sim, mas é uma segurança a mais. E o Tesouro Selic, que é o risco soberano. Continuando com o vídeo, fora a reserva de emergência, além da reserva, o Sergião tem um investimento. Então, cara, eu não sei as fontes de renda do Sergião, me parece que atualmente ele não tem um curso, eu acho que no passado ele teve, se não me falha a memória. Atualmente ele tem a Space Today Store. Ah, inclusive deixa eu fazer um merchan grátis aqui. Gente, tá aqui Space Today Store. Se você quiser comprar produtos aí espaciais, né, da vibe do Sérgio Sacani, cara, tem muitos produtos legais aqui, você pode usar o cupom INVESTLAND. Mentira, eu não tenho cupom não, tá? Eu tô fazendo merchan gratuito mesmo, porque eu gosto do trabalho do cara. De novo, o cara não é candidato a Deus não, tá? Ele não é perfeito não, etc. Pode falar besteira e tal, mas enfim. Mas eu gosto muito aqui, Sérgio Sacani, então fica aí uma propaganda gratuita da Space Today Store. Então eu não sei exatamente qual o tamanho do patrimônio do Sérgio Sacani, mas imaginando que a loja dele vende bem, poxa, que ele vendeu uns cursos no passado e tal, atualmente ele não tem tanto, não é a vibe dele muito fazer produtos, eu acho até que ele deveria fazer mais, se ele tivesse aí um curso e tal, de geofísica, de qualquer coisa, eu compraria com toda certeza, mas eu já vi um vídeo dele falando que ele quase ficou um milionário um dia, então se ele quase ficou, porque talvez ele não seja, então tô colocando aqui que o Sérgio tem um bom patrimônio? Tem, mas não é tanto dinheiro assim como os milionários e youtubers que a gente vê por aí. Então eu tô colocando que além da reserva de emergência, Sérgio Sacani tem 500 mil reais pra investir. Poxa, um bom valor aí, um excelente valor. Muitos brasileiros gostariam de ter, né? E aí como seria dividido esses 500 mil? Lembra do perfil dele, que é o perfil moderado? Ao lado dele tem um número 100. O conservador tem o número 80 e o perfil arrojado tem o número 120. Normalmente, esse suitability, ou perfil do investidor, eu não gosto de fazer assim. O ideal é você conhecer a pessoa, saber a lógica dela pra investir, etc. Como eu não conheço o Sergião, só de podcast, então a gente colocou no perfil moderado e a gente vai fazer uma conta. E eu também não uso muito essa conta, tá? O ideal é você conhecer a pessoa mesmo. Mas como isso é uma série, e a gente vai continuar fazendo essa série, eu preciso de um padrão. Então esse padrão dessa conta matemática, para definir quanto que vai para renda variável e quanto vai para renda fixa e o perfil da pessoa, eu vou mais ou menos usar como padrão, tá? Então a conta é a seguinte, renda variável é a subtração entre perfil e idade, ou seja, perfil menos idade. Logo, o Sergião tem perfil moderado, que é número 100, e idade de 49 anos. Logo, a conta diz que ele tem que ter 51% em renda variável e, obviamente, 49% em renda fixa. Para arredondar, a gente fez aqui 50% em renda fixa e 50% em renda variável. A gente vai usar essas métricas aqui para definir a carteira dos nossos famosos. Continuando, 500 mil, poxa, 50% em renda fixa, então vamos começar com a renda fixa. Metade de 500 mil são 250 mil que a gente vai dividir em 4 caixas dessa renda fixa. A primeira, Tesouro Selic, 100 mil reais, 20% do valor total. Tá? Então 20, 30, 40, 50, tá? Soma aqui os 50% da renda fixa. Ele vai ter no Tesouro Selic 100 mil reais. Para você que não sabe, você está emprestando dinheiro para o governo. Ah, Daniel, mas eu não confio no governo. Gente, se uma economia falir, as empresas privadas e os bancos vão falir muito antes do governo. O governo, em última instância, tem a impressora de moeda, tá? Geraria inflação? Geraria, mas ele tem a impressora, ele é a última a falir na história, tá? Então por isso que é o investimento mais seguro da economia. O Sergião também vai colocar aí CDB e LCA. Ah, Daniel, mas é o pós-fixado? Ah, Daniel, mas é quanto? Não, calma. Eu não vou dizer exatamente
exatamente um investimento, mas é só pra você ter uma ideia que ele tá fazendo CDB e LCA, que é quando você empresta para bancos, basicamente, tá? Ou títulos de renda fixa privada. Daniel, mas na reserva de emergência não tinha isso? Tinha, mas, por exemplo, aqui nesse CDB, a gente já pode ter um CDB aqui de, sei lá, 105% do CDI, talvez a gente ache aqui, porque aqui a gente já tá buscando uma rentabilidade maior, porque se der pau, tem o FGC. FGC, para você que não sabe, é o Fundo Garantidor de Crédito, que é o que todo influencer fala, mas eu vou te explicar de um jeito melhor. FGC é um grupo de bancos feito por banco para ajudar cliente de banco quando o banco quebra. Os bancos criaram isso aí porque se um deles falir, o dinheiro do cliente volta, porque eles têm esse super fundo aí com algum dinheiro guardado e serve para isso. Logo, se você está fazendo outro investimento que não é banco, não é FGC. Então, por exemplo, Tesouro Selic não tem FGC, não é banco. Então, aqui sim a gente consegue botar uma rentabilidade maior, tá? E na renda fixa também temos outras formas de ter rentabilidade maior. O Sérgio Sacani colocou aqui 50 mil reais no Tesouro Pré-fixado 2032 com uma taxa de 14%, que eu consegui ver essa taxa ainda agora no site do Tesouro, tá bom? 10% do investimento dele tá aqui. Daniel, ele vai esperar até 2032 para resgatar esse dinheiro? Não é um prazo tão longo, são 7 anos. Eventualmente, se precisar, ele espera, mas ele quer ganhar com marcação a mercado. O que é marcação a mercado? Só a Investor a gente explica assim. Marcação a mercado nada mais é do que uma disputa de taxa. Então, por exemplo, olha aqui na tela, o Sérgio Sacani contratou uma rentabilidade de 14%. Confere? Se um dia no futuro, em 2029, por exemplo, ele quiser vender e ele for no mercado vender esse título e o mercado estiver oferecendo uma taxa menor, olha aqui embaixo, ó, 12%, por exemplo. Quem tem a maior taxa? O Sérgio tem 14% e o mercado está oferecendo 12%. Logo, se ele tem a maior taxa, ele pode vender esse título, porque na disputa de taxas a taxa dele é maior, e ele vai ganhar, além da valorização do título, mais uma diferença, um prêmio de marcação a mercado. Mas pode acontecer o contrário também. Imagina se o Sérgio comprar esse título a 14%. E daí, daqui 3 meses, esse mesmo título no mercado vai e valoriza para 18%. Então, se o Sérgio precisar vender esse título daqui 3 meses, o mercado vai estar pedindo 18% e ele só tem 14%. Então, na disputa de taxas, ele perde. Então, quando ele fosse resgatar esse investimento, ele provavelmente perderia dinheiro. Claro que esses efeitos de marcação a mercado, para você perder no curto prazo, é pior. No longo prazo, até se sua taxa for um pouco pior do que o mercado estiver oferecendo, mas você ainda ganha também, tá bom? E outro título que ele quer ganhar com marcação a mercado, ele não quer esperar até 2050 para resgatar, é o Tesouro IPCA mais 2050, que é o Tesouro IPCA mais 7%. Historicamente, quem tem Tesouro IPCA mais 7, espera alguns meses ou alguns anos, essa taxa volta a cair para mais 6, volta a cair para mais 5, e quando essa taxa cair, o Sergião, na disputa de taxa na marcação a mercado, vai lá, vende o título dele e vai ganhar um prêmio por marcação a mercado. Então essa é a nossa carteira de renda fixa do Gordão Foguetes. Continuando, investimentos em renda variável, são 250 mil, mas o Sergião vai fazer o seguinte, 40% disso vão estar em ações brasileiras e 10% disso em investimentos internacionais. Poxa, a gente sabe que o Sergião sempre fala várias coisas do internacional aí. Então será que ele vai botar tudo na Tesla? Vamos ver. Mas primeiro vamos começar com ações no Brasil. Sergião é um cientista, então ele não vai se deixar emocionar e ele sabe que os melhores setores da bolsa são os setores best, que o Luiz Barsi fala tanto. Bancos, energia elétrica, seguro, saneamento e telecom. E esses setores têm várias empresas, algumas boas e outras ruins. O objetivo do Sergião a longo prazo é ter empresas em todos esses setores. Mas como ele é um assinante do canal Investor, ele sabe que uma empresa pode ser boa. Pode, mas para mim, ela só é boa dependendo do preço que eu pago. Eu não pagaria 50 mil reais num iPhone, apesar de ser um celular bom. Mas pagar 3 mil, 4 mil, 5 mil, 10 mil, talvez já pode ser um preço interessante. Então, tudo depende do preço que você paga e não necessariamente se a empresa é boa. Então, no dia que eu gravo hoje, o Sergião vai começar com a parte de bancos, que ele ainda consegue bancos a preços interessantes, tá? Tô gravando na máxima histórica da bolsa, em termos nominais, tá ao redor de 140 mil pontos, mas ainda assim existem boas oportunidades na bolsa, tá? Então, o Sergião colocou 7% aí em Banco do Brasil, 35 mil reais, 6% em Bradesco. Daniel, por que isso? Porque se você comparar, por exemplo, os 4 maiores bancos do país, você vai ver aqui, por exemplo, o Peraí Vale a Pena, que é o P sobre VP. Só que você sabe, peraí, vale a pena? Você vai ver, por exemplo, o P sobre VP, que os influenciadores explicam como preço sobre valor patrimonial. Só aqui você aprende que é, peraí, vale a pena? Aqui, ó, P sobre VP. O número de referência disso aqui é 1. Peraí, vale a pena? Até o barulho que você faz indica o número 1. Então, quando você está comprando uma empresa abaixo de PVP1, normalmente ela está descontada. A gente vê que Banco Bradesco e Banco do Brasil estão descontadas. Ah, Daniel, Itaú tá PVP2, Santander tá PVP 1,25, então não vale a pena? Não necessariamente, tá, gente? Isso é só uma métrica. Às vezes o banco pode ser tão bom, tão bom, tão bom, que ele é negociado um pouco maior do que seu preço justo. Mas o fato é que Bradesco e Banco do Brasil estão descontados. Outra métrica interessante, por exemplo, dividendo yield. Bradesco e Banco do Brasil têm o dividend yield maior. PL também, quanto menor o PL, melhor. A gente vê que os dois menores PL são
desses dois bancos. Claro, isso é uma análise bem superficial, tá? Como isso não é um vídeo de análise fundamentalista, eu não vou me alongar tanto, mas assim, só esses 3 indicadores não seriam o suficiente ainda para comprar o banco, mas já dá para ter uma ideia. Então, outro setor que o Sérgio teria, energia elétrica, tá? E colocaria 7% em ISA-CETEP, ISA Energia, né, que era a antiga Transmissão Paulista, e 6% em CEMIG, R$30 mil, tá? Porque, se você comparar aqui boas empresas de energia da Bolsa de Valores, você vai ver aí que CEMIG tá pagando um dividendo muito bom, 17%. Claro que isso aqui não é recorrente, tá, gente? Mas mesmo assim, o projetivo é que ela pague dividendos muito bons. E também ISA Energia são as duas melhores pagadoras de dividendos. Só que, claro, você é um investidor inteligente, você vai ver todo o histórico. Elas têm também aqui o menor PL dentre todas as outras, tá? E elas estão negociadas a preço descontado. A ISA tá e a CEMIG tá basicamente no seu próprio preço. Essas outras empresas também são boas. Inclusive, eu tenho algumas delas na carteira, tá? Mas para esse vídeo a gente escolheu essas duas. O Sérgio, se quiser, pode colocar outras no futuro. E ele tem mais duas empresas que são a área de commodities. Petrobras, é claro que o Sérgio teria Petrobras. Será que é óbvio isso? Não necessariamente. Lembre que o Sérgio é um cientista. Ele pode amar Petrobras, amar petróleo, ser engenheiro do petróleo, mas ele compra empresas se são boas para ele, se tem métricas interessantes. E Petrobras sim tem métricas interessantes e Vale tem sim métricas interessantes. Vou te mostrar aqui. Todos os PLs abaixo de 10. Claro que são setores diferentes, tá, gente? Um é minério de ferro, outro é petróleo, tá? Então, você não compara uma com a outra, mas eu botei na tela só para resumir para você, tá? PVP, poxa aí, próximo de 1, beleza. Dividend yield, muito alto, que você ganha por ano, 18% Petrobras. Isso aqui talvez dê uma baixada no futuro, mas ainda assim, creio que ela vai ser uma boa pagadora de dividendos. Vale um valor interessante também. Segundo o método Bazin, se você comprar empresas pagadoras de dividendo constante, que tem o lucro e os dividendos são sempre acima de 6%, vale a pena comprar, que a longo prazo, o seu yield on cost vai ser bem maior do que 6%. Daniel, não entendi. Vê os outros vídeos do canal, tá bom? Então são ótimas empresas, sim, a Petrobras. Você sabe a minha opinião, que a Petrobras é um orgulho nacional, uma das melhores empresas que a gente tem no país. E seriam essas as 6 ações do Sérgio Sacani. Daniel, mas acabou aí? Poxa, ele poderia ter mais, ele poderia ter, como você fala, entre 10 e 15 ações na carteira, porque aí o índice de Sharpe já fica interessante, não tem tanta volatilidade, e ainda assim a rentabilidade é boa. Sim, gente, mas é um investimento inicial do Sérgio. E lembra disso, ele tá de olho em outras empresas que são boas. Ele tá querendo empresas de saneamento, Sanepar, Sabesp, talvez. Ele tá olhando empresas de seguro, Banco do Brasil Seguridade, Caixa Seguridade, tá olhando VEG, Unipar, Embraer, claro, Klabin, tá olhando tudo isso, mas até agora ele julgou que o preço disso, a valores de hoje, não tá tão interessante e ele preferiu começar isso aqui. Mas no futuro o Sérgio vai ter aí mais ou menos de 10 a 15 ações na carteira. E por último, investimentos internacionais, R$50 mil, 10% dos seus investimentos. Então o Sérgio vai começar aí como? Já sei, Daniel, Tesla. Não, porque o Sérgio sabe que o mercado americano é muito eficiente, ou seja, todo mundo meio que já sabe de tudo lá, cara, já tá precificado. Mais de 60% das pessoas já investem na bolsa lá. Warren Buffett, que é o maior investidor pessoa física do mundo, já apostou contra vários gestores de fundo falando, cara, eu vou apostar aqui só nesse ETF, só no índice aqui básico do país, que é a média, e a média vai ganhar de vocês tudinho. No final de tudo, a média ganhava de todo mundo. Então o Sérgio não precisa inventar para fazer stock pick. O que é stock pick? É escolher empresas que ele acha que é boa. É melhor ele investir num grupo de empresas. E esse grupo de empresas tem um nome chamado ETF, tá? Que o pessoal da internet, como que eles explicam? Exchange Traded Funds. Cara, ETF significa tudo fundo. Isso aqui só investe onde você aprendeu também. É tudo fundo. O que é fundo? É um monte de empresa junta. Então ele está investindo num grupo de empresas junta. Por exemplo, você está com dificuldade de saber quem vai ganhar o Campeonato Brasileiro. Ah, é o Palmeiras, é o Corinthians, é o Flamengo. É mais fácil investir no ETF. Cara, vou investir nesse grupo aqui, ó. Tem Palmeiras, Flamengo, Botafogo e Corinthians. Peguei esse ETF aqui de 4 empresas, 4 times. Então, se você investir nele, você tem boa probabilidade de acertar o campeão do Brasileirão. Agora, se você investir só em um, talvez não seja tão eficiente assim. E aí, o primeiro ETF que ele vai investir é IVVB11, que espelha o SP500, que são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, tá? E o Sergião também, como ele é um cara, a parte mais conservadora dele, não quer ficar mandando dinheiro pra fora, abrir conta em corretora internacional, então ele quer investir fora, mas de um jeito que ele invista do Brasil, da corretora daqui. Então, é via ETF e que sejam negociados na Bolsa Brasileira. Então, IVVB11, 5%, R$25 mil. E a gente tem também aqui o ACWI11, que é um ETF que investe em empresas do mundo.
investe nos Estados Unidos? Sim, então uma parte desse ETF está nos Estados Unidos. Então há uma sobreposição, tá? De modo que, por exemplo, tem 5% aqui, mas metade disso aqui é Estados Unidos, vamos colocar. Então ele tem 6% dos Estados Unidos. A outra metade desses 2%, que é 1%, tá em empresas da China, da Índia, da Ásia, da Europa, do mundo inteiro. Então ele está exposto ao mundo inteiro. O outro ETF que o Sergião tem, China 11, claro. Você já viu o Sergião elogiando várias iniciativas da China. É inegável que a China é um fenômeno de crescimento, apesar de ter diminuído agora, mas o nível de disrupção, de inteligência artificial, o Sergião mesmo adora Humanos, que é uma inteligência artificial chinesa, então o Sergião botou um dinheiro lá, 2%, e mais um ETF para investir em algo que ele crê no futuro, que é a Índia. Sergião investindo na Índia, o INDA 11. Então, 5 mil reais lá no INDA 11, porque ele crê nesse futuro da China. Daniel, mas o Sergião não tem Bitcoin? Daniel, mas o Sergião não tem fundos imobiliários? A parte do Bitcoin, ele ainda não chegou lá. Por que que eu digo isso? Porque você não vê muito ele falando isso nos podcasts e tal, não demonstra ter tanto conhecimento sobre o assunto, então no futuro, talvez, quem sabe, ele possa ter Bitcoins. Ali numa porcentagem baixa da carteira, obviamente, que é o que eu imagino ser o mais prudente. E fundos imobiliários? Aí não foi o Sergião que falou, não, é mais um vício meu mesmo. Eu sou muito mais fã de ações do que fundos imobiliários, apesar de eu ter fundos imobiliários na carteira, e o Sergião também poderia ter. Mas os fundos imobiliários muitas vezes tem aquele esquema de emissão de cotas, às vezes o patrimônio líquido deles não recupera nem a inflação, fora que o Barsi fala, é risco de renda variável, mas retorno de renda fixa. Essa frase não é 100% correta, mas toda essa questão envolvendo os fundos imobiliários, então o Sergião também ainda não está lá. Daniel, mas ele já está nas ações? Tem gente que começa pelo fundo imobiliário e depois vai para as ações? Mas o Sergião é um cara mais científico, ele falou, cara, o que dá certo no mundo inteiro? Ação, todo mundo concorda? Beleza. Renda fixa, todo mundo concorda? Beleza, então ele começou nesses dois aí. Gente, eu tô tirando isso da minha cabeça, tá? Pelo amor de Deus. Isso aqui é um vídeo basicamente de homenagem aí ao Sérgio Sacani, de como ele investiria. Então, gostou desse vídeo? Se você gostou, deixa aquele super like, deixa seu comentário também. Qual influenciador você quer ver aqui no próximo vídeo, que a gente vai fazer um vídeo super especial da carteira dos famosos. Um beijo e abraço. Esse aqui é o canal Investland, o canal mais legal de finanças e investimentos do YouTube. A gente se vê no próximo vídeo.